Pastor Ademir Vollinger, o pregador do Espírito Santo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, né? Estamos gravando esse vídeo, né? Para falar um pouquinho, né? Pastor Ademir Vollinger, que vai estar falando do seu testemunho, né? Como que Jesus chamou, né? Como Jesus salvou para esse grande ministério, né? Pastor Ademir Vollinger, casado com a missionária Robinha Vollinger, que são conhecidos aí no Brasil como os pregadores do Espírito Santo. Já faz aí há mais de 20 anos que ele está nesse ministério, né, Pastor Ademir Vollinger? Conta, né, Pastor Ademir Vollinger, para os nossos irmãos que estão vendo esse vídeo, para as pessoas que te conhecem, né? E para aqueles irmãos que ainda não te conhecem, né? Que fica sabendo um pouquinho mais sobre o teu ministério, como Jesus te salvou, o que você era antes. Vai falar um pouquinho antes de quando você não era crente, Pastor Ademir Vollinger. Pai do Senhor, meus amados irmãos, irmão Volei, uma bênção de Deus. Para quem conhece o Pastor Ademir hoje, Pastor Ademir Vollinger, né, uma bênção de Deus. Eu louvo a Jesus pela minha vida, meu ministério da paracatologia, a doutrina do Espírito Santo. Né, mas minha vida foi muito conturbada, né, irmão Volei? Eu fui acometido de ataque de epilepsia, né, da nossa família aí, que nós era aí 9 irmãos, né, só sobramos 2. Eu e minha irmã, que mora na cidade de Ponte Alto, né, a Elotides Vollinger. Uma bênção de Deus, foi ela também, juntamente meu pai e minha mãe, que me educaram. E eu vim crescendo nessa família, né, quando eu fiquei com meus 21 anos de idade, quando terminei meus estudos na grande cidade de Lages, né, um curso ali de química que eu fiz, e eu fui embora para Curitiba, né, a capital do Paraná, para tentar a vida. Lá eu fui acometido de ataque de epilepsia, e Jesus Cristo estendeu as mãos para mim e me curou, né? E então me deu uma depressão, me deu também síndrome do pânico, e juntamente com o ataque epilético, né? E fiquei internado no Hospital Evangélico em Curitiba, né? Mas Deus estendeu as mãos, meu Volei, e veio até o meu encontro. Como diz o salmista, o Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, como disse o salmista, né? E eu me lembro que naquele tempo, isso há anos atrás, o irmão Amadeuzinho, que é um presbítero amado da Assembleia de Deus de Ponte Alto Sul, que foi meu pai na fé, vinha pregar para mim, já pregava já há vários anos, né? E ele ia me visitar, e aonde ele me encontrava, ele dizia para mim: moço, eu estive conversando com Jesus de Nazaré, e Jesus falou para mim que tu vai ser o pregador do Espírito Santo. Jesus vai chamar você para uma grande obra, Deus tem que chamar para você para ser pastor. Eu falo, irmão Volei, eu era para ser, né, dentro do meu coração, eu era para ser médico. Tinha um desejo de ser doutor, de ser médico. Pastor Ademir, não, né, Pastor Ademir Vollinger, para que o povo, né, entendam, né? Mas teu pai queria que você fosse médico, estava estudando para ser médico. Mas você já tinha esse desejo no coração de ser crente? Com algum irmão que você evangelizou? Não tinha nada. Então a gente, né, tinha as tradições da família, né? E o que aconteceu? O chamado de Deus falou mais forte na minha vida, como diz em Jó 23:14. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essa ainda tem consigo. O que Jesus fez? Ele me escolheu, e já como ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, as nações eu te dei por profeta. Quer dizer, Deus consagrou Jeremias antes de nascer. Eu creio e acredito, né, que Deus fez isso comigo, para mim ser hoje um pregador do Evangelho. Pois é, pastor Ademir, mas essa decisão aí, como é que você conseguiu tomar essa decisão da sua primeira conversão, quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Como é que você chegou nesse ponto? Não, eu preciso ser crente. Você teve um encontro pessoal com Jesus Cristo veio e te tocou? Ou você passou por alguma cena forte, alguma decepção na vida, né? Que você veio tomar essa decisão e se converteu mesmo, né? De verdade, né? E logo recebeu o batismo do Espírito Santo, e hoje é dos grandes avivalistas do nosso país aí, né? Como os pregadores do Espírito Santo, e tem esse desejo missionário. Conta um pouquinho para que o povo que está em casa aí, né, possa saber como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Meu encontro pessoal com Jesus Cristo, como eu falei para vocês aqui, eu tinha depressão e síndrome do pânico, então eu tomava muito remédio tarja preta, né? E o que aconteceu? Eu cheguei até a pintar, meu Volei, meu quarto, né, de preto. Eu tinha declarado um luto oficial na minha vida. E esse irmão que eu falei, que é um presbítero muito amado, né,
a gente ama ele em Cristo demais, o meu Amadeuzinho, sempre estava em contato comigo. Sempre estava conversando, falando que Deus tinha um projeto na minha vida. Ele é muito querido, né? É simples, mas um grande homem de Deus. E cada palavra que ele falava para mim, irmão Volney, ardia no meu coração. Mas eu não tinha aquela intenção. Eu sempre disse, poxa, mas eu tenho que mudar de religião, eu tenho que mudar até minhas vestes, né? Então, muita coisa que eu achava dificultoso para mim, que seria impossível eu ser um evangélico. Segundo as informações que eu consegui pesquisar sobre a sua vida, né, pastor Ademir, foi além, né, que você não... Muitos olhavam para você e não acreditavam que você seria uma bênção como é hoje, né? Até eu mesmo vou isso, né? Até eu, né? Naquela vida que eu levava, era uma vida miserável, né? No pecado. O pecado traz uma consequência, irmão Volney. E o que aconteceu? Então eu me julgava um miserável. Eu me julgava não merecedor, né, de tudo aquilo que era profetizado para mim através daquele homem. Eu dizia para ele, olha, seu Amadeus, para mim acreditar que Deus me escolheu e que Deus é esse que manda recado, não venha falar, ele não vem pessoalmente. Mas eu me lembro que no dia 23 de outubro de 1996, o meu pensamento era se matar, irmão Volney. Eu pensava de tirar minha própria vida. Parece que eu estava enlouquecendo a cada dia que passava e me dava aqueles ataques. E eu não sabia mais o que fazer. O meu pai, né, usou todos os recursos que tinha, né, que estava ao alcance dele. Meu falecido pai, que já está na eternidade, até, né, partiu evangélico. E o que aconteceu? Então o amor de pai falou mais alto e ele me levou em vários lugares para tentar uma recuperação minha, né? Mas daí o que aconteceu, meu Volney, né? Mas tinha um espírito maligno, né, que estava dentro da minha vida, que não deixava eu aceitar e viver as coisas de Deus. Bem, pastor Ademir, você falando aí sobre ataques epiléticos. Essa enfermidade, mas você sofreu de alguma enfermidade neurológica, familiar, ou de alguma enfermidade, ou isso é uma opressão maligna na sua vida? Com certeza, né, meu Volney? Uma opressão maligna que me levou a dar convulsão e eu abatei a minha cabeça, né, que deu uma lesão no meu cérebro, no lobo frontal direito, né? E Jesus Cristo, o próprio Jesus, o Espírito Santo, eu me lembro numa tarde, né, como horário de verão, eu senti dentro daquele quarto onde eu estava sozinho pensando em se matar, Jesus desceu lá. Ele falou comigo. Mas você chegou, mas você estava pensando em se matar, mas você chegou a pegar uma arma, colocar na sua cabeça antigamente, ou veio um desejo no seu coração, na sua mente, ou você foi tirar a sua própria vida e de repente o Espírito Santo chegou e tocou? O que aconteceu? Aquele dia para mim parece que estava sendo assim, um dia atribulado, perturbativo como os outros, só que aquele dia estava mais. Eu estava assim, sem paz, eu estava assim, como é que eu posso falar para vocês entenderem? Eu estava assim, sem uma expectativa, uma perspectiva do futuro, uma perspectiva, eu não tinha um objetivo. Eu pensei assim, é melhor eu morrer do que viver. Então eu entrei no quarto do meu falecido pai ainda, né? Ele não estava, meu pai sempre tinha a chacrinha dele, meu pai ia para lá. E eu fiquei sozinho, falei assim, é hoje que eu vou dar cabo da minha vida. A hora que eu sentei na cama, eu escutei aquela voz falando comigo, disse, filho, eu preciso de você. Hoje eu não mandei ninguém, eu mesmo vim. O Espírito Santo desceu naquela hora e eu comecei, irmão Volney, chorar, tremer. Eu desconhecia o que estava acontecendo. Algo me pegou na minha mão. Eu não poderia ver, mas eu senti que pegou na minha mão e me puxou para fora, né? Que só estava eu em casa, a porta fechada. Se alguém perguntar para mim se a porta se abriu, se alguém abriu, eu não sei. Eu só sei que eu estava caminhando. Quando me dei por conta que eu pude me soltar e me governar, eu estava na frente da igreja, da amada Igreja Assembleia de Deus, lá na Ponte Alta, e na minha frente estava aquele presbítero, o irmão Amadeuzinho, olhando para mim com uma Bíblia, assim, bem velhinha, acho que até hoje ele tem ainda, né? E ele, o óculos na pontinha do nariz, ele dizendo assim para mim, olha moço, eu estava lá na minha casa e o Espírito Santo falou comigo, Jesus mandou me te buscar aqui, porque Ele não quer que você morra. Aonde você ia tirar a tua vida, Jesus te chamou para tu ser pastor. Você não vai mais ser sofredor hoje, tu vai ser liberto pela graça do Espírito Santo e Deus vai fazer de você um grande pregador. Testemunho impactante, testemunho forte, né, do pastor Ademir, né? Pregador do Espírito Santo. Então foi ali, pastor Ademir, quando ele começa a falar do seu testemunho, né, para você que está vendo esse vídeo, ele se emociona, né?
Foi um testemunho forte, impactante, né? As pessoas que conheceram o pastor Ademir antes, né, dele ser um crente, dele ser, né, um homem de Deus, que ele é hoje, que ele é diferente, era o pastor Ademir completamente mudando, né? E dali, quando você teve aquele encontro pessoal, que Jesus Cristo foi até o teu encontro, quando você começou a alimentar o seu coração com o desejo de cometer suicídio, foi dali que, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, que a sua história dali começou a mudar. O que aconteceu? Eu entrei dentro da igreja, aquele velhinho, né, um amadeuzinho, abençoado por Deus, me levou. Então, ali eu assisti um culto inteiro das Assembleias de Deus. Me lembro, né, como se fosse hoje. Ele sentado do meu lado, cantava vindo da harpa, foi na cruz o 15, né? E o pastor que estava ministrando, que era o pastor naquele tempo lá, e ele começou a falar coisas que jamais eu falei para alguém. Parece que ele estava pregando para mim, tinha mais ou menos uns 15, né, crente da igreja, tudo pessoas de idade. Estava o saudoso Turíbio, estava ali, né, o Amadeuzinho, que Deus enviou, estava ali alguns irmãos, né, que participaram até para me orientar espiritualmente, oraram por mim, me ensinaram a estudar a Bíblia, o Espírito Santo me ensinando através deles. Eu digo, tudo que eu aprendi, meu avô, foi o Espírito Santo, aprendi através deles, e naquele culto estava tão gostoso, que quando o pastor pregava, o irmãozinho dizia para mim, olha moço, você quer aceitar Jesus? Eu na situação que estava, eu quero. Ele me levou para frente, eu dobrei meus joelhos e chamaram aquelas pessoas de idade, estavam ali muito amado, que são pessoas que fizeram parte da minha vida e começaram a orar por mim. Eu me lembro, irmão Vorley, que eu me coloquei de pé, eu senti um toque no meu ombro. Para mim seria algum dos irmãozinhos que estava ali. Eu escutei aquela voz no meu ouvido que falou, vai meu filho que eu já te curei. Subiu um calor, irmão Vorley, para os meus pés, passou para o meu corpo, né? E quando eu olhei assim, parece que eu vi uma tocha de fogo, tochas, aliás, de fogo, pegaram em mim. Ali já me deu vontade de falar línguas estranhas, mas pelo desconhecimento da palavra, né, eu consegui ali ficar, me segurar. A minha vontade era sair pulando, correndo de alegria. Eu juntei o irmão Amadeuzinho e disse, olha, Jesus, o teu Jesus me curou, eu quero Jesus de Nazaré. E a partir daquele dia ali, eu orientado pelo Espírito Santo e pelos irmãos ali, sob a direção do Espírito Santo, Vorley, Deus fez uma obra na minha vida, Jesus me curou de ataque de epilepsia. Está lá minha família Ponte Alto Sul, a minha irmã que ficou comigo no hospital, que foi me buscar, né, lá no hospital evangélico em Curitiba, né, quando eu voltei, retornei para Ponte Alto, foi ela e meu cunhado, o Ivo, que faz parte, né, da família, é um cunhado que eu amo muito, é a única que a gente tem ali, da minha irmã, que só tem uma irmã só. Então Jesus fez uma obra, daí se cumpriu a palavra, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E Jesus me curou e me tornou pregador do Espírito Santo. Eu não merecia, né, meu Vorley? Eu me julgava não merecedor, mas Jesus me escolheu. A única coisa que eu tinha que fazer foi aceitar a escolha de Deus e o meu chamado. Mas aí então, meu, né, para você que está vendo esse vídeo, né, testemunho forte, impactante do pastor Ademir Volliger, né, muitos que conheciam ele na época, antes, né, dele se converter, antes dele receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida, né? Antes dele receber essa transformação, muitos não acreditavam no ministério dele, não acreditavam, né, na transformação dele, né? Mas é isso, né? Quando Jesus entra na vida de alguém, né, pastor Ademir? Jesus transforma, Jesus muda tudo, o mais interessante, irmão Vorley, é que ainda tem até na Ponte Alto o missionário Modair, né, que eram, né, se criamos juntos, sabe? Aquela amizade como irmão. Né? Assim como eu tenho uma amizade com você, como, né, irmão da própria carne. E o que aconteceu? Então, eu ganhei meus amigos para Jesus. Alguns, né, até partiram já para a eternidade. Outros, né, que estão aí, estão servindo a Deus. Que nem faço menção aqui do Modair, que sempre está orando comigo no monte. Já vai fazer 23 anos que a gente ora no monte. Eu aprendi a orar no monte, né, com pessoas de Deus. E nós conseguimos chegar, né, meu Vorley? No objetivo que Deus quer, né? Para se formar, né, um crente ungido pelo Espírito Santo. Mas aí, então, né, estaremos, né, encerrando a gravação desse vídeo para você, né, que está vendo, né, e assistindo esse testemunho forte, impactante do pastor Ademir Volliger, que hoje é conhecido aí no Brasil como pregador do Espírito Santo junto com a sua esposa amada, Rúbia Volliger, né? Que Jesus chamou para esse grande ministério. Para você que acha, né, muitas pessoas pensam de você que você, né, que tem o desejo e o chamado de Deus,
na sua vida. Confia no seu chamado, busca a presença do Senhor, assim como o Senhor mudou a história, né, do pastor Ademir Volliger, né, transformou ele no grande homem de Deus que ele é hoje, uma família abençoada, né, está aí, né, fazendo a obra do Senhor. O Senhor também pode fazer uma mudança na sua vida. Guarda esse testemunho, guarda essa palavra forte, impactante do pastor Ademir Volliger, os pregadores do Espírito Santo. Pastor Ademir Volliger, o pregador do Espírito Santo.